Já alguma vez sentiu que os seus braços não têm a mesma força para carregar os sacos das compras? Ou que levantar-se de uma cadeira mais baixa exige um esforço extra, quase como se o corpo pesasse o dobro? Esta sensação de perda de força não é apenas imaginação sua, é uma realidade dolorosa para muitas pessoas depois dos 60 anos, uma batalha silenciosa que travamos todos os dias contra a perda muscular. Um processo chamado sarcopenia. Pensamos que é uma parte inevitável do envelhecimento, algo que temos de aceitar. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte significativa desta fraqueza pode estar a ser acelerada por um alimento que muitos de nós adoramos e comemos quase todos os dias, pensando que é saudável? Um tipo de queijo que, em vez de fortalecer os nossos músculos, está secretamente a sabotar os nossos esforços. Neste vídeo, vamos desvendar que queijo é este e, mais importante, o que deve comer para recuperar a força, a vitalidade e a independência que merece. Vamos explorar alimentos simples e deliciosos que ajudam a reconstruir a massa muscular, a proteger os nossos ossos e a dar-nos a energia para desfrutar da vida ao máximo. Fique até o final, porque a última dica é algo tão simples e poderoso que vai surpreendê-lo e pode mudar a forma como se sente logo pela manhã. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui. O queijo é um pilar da nossa alimentação, seja no pão de manhã, na sopa ou como um petisco ao final da tarde. É delicioso, reconfortante e, em teoria, uma boa fonte de cálcio e proteína. No entanto, nem todos os queijos são criados da mesma forma, especialmente quando o nosso objetivo é construir e manter a massa muscular depois dos 60. O queijo que precisa de reconsiderar, ou pelo menos reduzir drasticamente, é o queijo processado. Sim, estou a falar daquelas fatias de queijo Flamengo ou similar, perfeitamente quadradas e embaladas individualmente, ou dos queijos para barrar, que vêm em boiões e que têm uma lista de ingredientes interminável. Por que é que este tipo de queijo é tão problemático? A resposta está na sua composição. Em primeiro lugar, a quantidade de proteína real é muitas vezes inferior à de um queijo tradicional. Durante o processamento, são adicionados emulsionantes, óleos vegetais, sal e açúcares para criar aquela textura suave e prolongar a validade. Estes aditivos não só diluem o conteúdo de proteína, como também acrescentam calorias vazias e substâncias que o nosso corpo não reconhece como alimento verdadeiro. Em segundo lugar, o teor de sódio é, regra geral, altíssimo. O sódio em excesso contribui para a retenção de líquidos e para o aumento da tensão arterial, o que já é uma preocupação para muitos de nós. Mas mais do que isso, um consumo elevado de sódio pode levar a uma maior excreção de cálcio pela urina, o que é péssimo para a saúde dos nossos ossos, que trabalham em conjunto com os músculos. Ossos fracos não conseguem suportar músculos fortes. Pense nisto como a fundação de uma casa. Se a fundação for frágil, não pode construir paredes robustas. O mesmo se aplica ao nosso corpo. Além disso, as gorduras presentes no queijo processado são frequentemente gorduras saturadas de baixa qualidade e, por vezes, até gorduras trans, que promovem a inflamação no corpo. A inflamação crônica é uma das maiores inimigas da saúde muscular. Ela não só dificulta a reparação e o crescimento dos músculos após a atividade física, como também pode causar dores articulares e uma sensação geral de cansaço, desmotivando-nos a manter um estilo de vida ativo. Então, se o queijo processado é o vilão, qual é o herói? Felizmente, em Portugal, temos alternativas maravilhosas, deliciosas e muito mais benéficas. Pense no requeijão ou no queijo fresco. Ambos são ricos em proteína de alta qualidade, especificamente a caseína, que é uma proteína de digestão lenta. Isto significa que ela fornece aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos ao longo de várias horas, o que é ideal para prevenir a degradação muscular, especialmente durante a noite. Um pouco de requeijão com uma pitada de canela, ou umas nozes picadas ao lanche, ou umas fatias de queijo fresco com tomate e orégãos ao almoço, são trocas simples que fazem uma diferença enorme.
Mas a construção muscular não depende apenas de um alimento. É um trabalho de equipa. E o parceiro ideal do queijo fresco ou do requeijão é um dos alimentos mais humildes e poderosos que temos na nossa cozinha: o ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente acusado de aumentar o colesterol, mas a ciência mais recente já o absolveu. Os ovos são uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir e que são os blocos de construção dos nossos músculos. Para além da proteína, a gema do ovo é rica em vitamina D, crucial para a saúde óssea e para a função muscular, e em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a comunicação entre os nervos e os músculos. 1 ou 2 ovos por dia, cozidos, escalfados ou mexidos num fio de azeite, podem ser uma das formas mais fáceis e baratas de garantir que está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se manter forte. A beleza do ovo está na sua versatilidade. Pode adicioná-lo à sopa, picá-lo numa salada ou simplesmente comê-lo cozido como um lanche rápido. Não subestime o poder deste pequeno gigante. Combinar a proteína de digestão lenta do requeijão com a proteína completa e de rápida absorção do ovo cria uma sinergia perfeita para nutrir os seus músculos ao longo de todo o dia. Agora que já substituímos o queijo processado por opções mais saudáveis e reintroduzimos o ovo como um aliado diário, vamos aprofundar a nossa estratégia para construir músculos mais fortes e resilientes. A força não vem apenas da proteína. Precisa também de gorduras saudáveis que combatam a inflamação e forneçam energia sustentada. E aqui, nós, portugueses, temos uma vantagem incrível: o nosso ouro líquido, o azeite extra virgem. O azeite não é apenas para temperar saladas. É um superalimento. É rico em gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para o coração, e contém um composto chamado óleo cantal, que tem propriedades anti-inflamatórias semelhantes às do ibuprofeno, mas sem os efeitos secundários. Lembre-se, a inflamação crônica é uma barreira à recuperação muscular. Se os seus músculos e articulações estão constantemente inflamados, o corpo está em modo de combate a incêndios e não em modo de construção. Usar azeite extra virgem para cozinhar a baixas temperaturas e principalmente para temperar os seus pratos é uma forma deliciosa de lubrificar as suas articulações e ajudar os seus músculos a recuperarem mais rapidamente. Pense no azeite como o óleo que põe nas dobradiças de uma porta para que ela pare de ranger. É exatamente isso que ele faz pelas suas articulações. Mas não podemos falar de força e de Portugal sem mencionar o tesouro que vem do nosso mar: o peixe azul, as sardinhas, a cavala, o carapau. Estes peixes são excepcionalmente ricos em ácidos gordos ômega 3, especificamente EPA e DHA. Estes ácidos gordos são superestrelas quando se trata de saúde muscular. Estudos mostram que o ômega 3 pode aumentar a síntese de proteína muscular, o que significa que ajuda o seu corpo a ser mais eficiente na utilização da proteína que come para construir músculo. Além disso, o seu poderoso efeito anti-inflamatório ajuda a reduzir as dores musculares após o exercício, o que o incentiva a manter-se ativo. Comer peixe azul 2 a 3 vezes por semana, seja grelhado, no forno ou mesmo de conserva em azeite, é um dos melhores investimentos que pode fazer na sua força a longo prazo. Uma lata de sardinhas de boa qualidade pode ser um almoço rápido, nutritivo e incrivelmente eficaz. Junte-as a uma salada de grão de bico e já está a combinar 2 fontes de proteína poderosas. E isto leva-nos ao nosso próximo ponto: as leguminosas. Muitas vezes, focamo-nos tanto na proteína animal que nos esquecemos das fantásticas fontes de proteína vegetal que temos à nossa disposição. O grão de bico, o feijão, as lentilhas e os tremoços são ricos em proteína, fibra e hidratos de carbono complexos. A fibra é essencial para a saúde intestinal, e um intestino saudável absorve melhor os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a proteína.
Os hidratos de carbono complexos fornecem a energia de que os seus músculos precisam para funcionar, tanto no dia a dia como durante o exercício. Se sentir cansado e sem energia, pode não ser falta de proteína, mas sim falta do combustível certo. Um prato de feijoada, na sua versão mais saudável, uma sopa de lentilhas ou um punhado de tremoços como petisco são formas excelentes de incluir estas potências nutricionais na sua dieta. Eles não só ajudam a construir músculo, como também promovem a saciedade, ajudando a manter um peso saudável, o que reduz a pressão sobre as articulações. E enquanto falamos de combustível, há um nutriente que é talvez o mais esquecido de todos, mas absolutamente vital para a função muscular: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. A desidratação, mesmo que ligeira, pode prejudicar significativamente a força muscular, a resistência e a coordenação. Quando está desidratado, o volume de sangue diminui, o que significa que o coração tem de trabalhar mais para bombear sangue e oxigênio para os músculos. Isto leva a uma sensação de fadiga muito mais rápida. Muitas vezes, a fraqueza que sentimos a meio da tarde não é fome, é sede. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sede já é um sinal de que a desidratação começou. Chás sem açúcar e sopas também contam. Manter-se hidratado é talvez o passo mais simples e com o impacto mais imediato que pode tomar para melhorar a sua energia e a função dos seus músculos. Já vimos como pequenas trocas inteligentes, como substituir o queijo processado por queijo fresco e a adição de alimentos poderosos como ovos, azeite, peixe azul e leguminosas, podem criar uma base sólida para a reconstrução muscular. Também entendemos a importância crucial de algo tão simples como a água. Agora, vamos juntar todas as peças e falar sobre o elemento surpresa que lhe prometi. Algo que pode potenciar todos estes esforços e que muitos de nós negligenciamos. Antes de chegarmos a essa surpresa final, vamos recapitular a filosofia por detrás destas mudanças. Não se trata de uma dieta restritiva ou de proibir para sempre os alimentos de que gosta. Trata-se de fazer escolhas conscientes e de dar prioridade aos alimentos que nutrem e fortalecem o seu corpo. É sobre compreender que cada garfada é uma oportunidade para construir saúde ou para diminuir. A beleza destas sugestões é que elas se integram perfeitamente na nossa cultura gastronômica. Um fio de azeite generoso, um prato de sardinhas assadas, uma feijoada rica em leguminosas, um ovo cozido no lanche. Isto não é comida estranha. Isto é a nossa comida, preparada de uma forma que honra o nosso corpo. A consistência é mais importante do que a perfeição. Não se preocupe se um dia comer uma fatia daquele queijo que não é o ideal. O importante é o que faz na maioria dos dias. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. A força que procura não se constrói da noite para o dia, mas constrói-se refeição a refeição. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Aos 60, 70 ou 80 anos, os seus músculos ainda respondem ao estímulo certo, seja ele um exercício simples ou a nutrição adequada. E a surpresa? O ingrediente final que une tudo isto não é um alimento exótico ou um suplemento caro. É o magnésio. O magnésio é um mineral envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular, a produção de energia e a síntese de proteínas. A deficiência de magnésio é extremamente comum e pode manifestar-se como cãibras musculares, fadiga, fraqueza e até insônias. Sem magnésio suficiente, os seus músculos não conseguem relaxar adequadamente, ficando num estado de tensão constante que impede a sua recuperação e crescimento. Onde encontrar este mineral milagroso? Felizmente, está em alimentos deliciosos e fáceis de encontrar. Frutos secos como amêndoas e nozes, sementes de abóbora e de girassol, vegetais de folha verde escura como os espinafres, e até o chocolate preto, com mais de 70% de cacau.
Adicionar um punhado de amêndoas ao seu lanche, umas sementes de abóbora à sua sopa ou salada, ou um quadradinho de chocolate preto depois do jantar, não é apenas um prazer, é uma estratégia inteligente para a saúde muscular. Este é o detalhe que muitas vezes falta. Pode estar a comer proteína suficiente, mas se lhe faltar magnésio, o seu corpo não consegue utilizá-la da forma mais eficaz. Agora é a sua vez. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte do seu dia a dia? Qual foi a dica que mais o surpreendeu? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver uma vida mais forte e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, nunca é tarde para ficar mais forte. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do corpo que o acompanha há tanto tempo. Ele merece o melhor. Viva a sua vida com força, com energia e com alegria, em todas as idades.